Deus abençoe a Alice, irmão Alice, por somar aqui conosco, espontaneidade de ler o texto bíblico da palavra de Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor a todos. Glória a Deus por nós estarmos aqui novamente, né? Outro privilégio que Deus nos dá. Nós já discorremos texto aí com os irmãos, nós estamos ainda em Mateus e creio que finalizamos, né? O Evangelho de Mateus. Quanta informação, né? Há um período aí, a gente sabe que Mateus é a transição, o Evangelho de Mateus é a transição do Antigo Testamento para o Novo Testamento. Há aí também um interlúdio, né, que eles falam, um tempo de silêncio da palavra. E aí vem, nós citamos aqui lá no início, né, ainda no ano passado, sobre a genealogia de Jesus, né, aquele espaço de tempo de informação de Jesus, ali da idade de Jesus, ali até chegar aos 30 anos. E parábolas foram discorridas aqui conosco, Sermão do Monte, ou Sermão da Montanha, aquilo que nós já falamos, que é o sermão, né, extraordinário, e toda a Bíblia, ela é maravilhosa, mas esse Sermão da Montanha, ele é emblemático, né? Vem ali, depois logo as bem-aventuranças, vem Mateus 24, sobre o sermão profético, o princípio das dores. Nós citamos aí também Mateus 21, a purificação do templo. Nós citamos também, foi discorrido com o pastor Aldemiro aqui, parábola do semeador, e tantas outras, né, que estão tudo aqui inserido dentro do Evangelho de Mateus. E semana passada nós discorremos aqui Mateus capítulo 25, que fala ali, é fácil de nós compreendermos sobre os talentos. Aqueles dois cidadãos ali que, né, Deus deu para eles, um deu 2 talentos, a outro deu 5 talentos, eles trabalharam, multiplicaram, isso é a produtividade na obra de Deus, é o Evangelho, que é imprimido, nós temos por obrigação evangelizar. E aquele que ficou com preguiça, ficou na inércia, ou no medo, ou na ignorância, não multiplicou, não trabalhou. Ali a gente traz aí é conjecturado para o sentido de trabalhar na obra de Deus, né? E a obra de Deus, ela não para, a igreja não vai parar. E hoje nós vamos discorrer sobre esse tema, né, a crucificação de Jesus. Tem muita coisa para nós aprendermos, e eu estou, toda vez que eu venho aqui, e entendo, e sempre quero levar essa bandeira comigo. Sempre estamos aprendendo, sempre. Então, hoje nós vamos falar aí a crucificação de Jesus, Mateus 27, do 22 em diante, capítulo 22 em diante. Nós já falamos aqui que a cruz, ela é um divisor de águas, né? O mundo dá uma volta inteira, vai para toda a história que tem da humanidade, mas faz uma convergência para um lado e para o outro e vai na centralidade da cruz. Tudo datado antes de Cristo e depois de Cristo, da morte de Cristo. Então, nós vamos discorrer aqui com os irmãos sobre a crucificação de Jesus. A cruz é um divisor de águas, né? E o centro da história da humanidade e da nossa história pessoal também, da nossa história pessoal. Ela separa o banal do fundamental. De um lado, uma vida que fez sentido, que se doou, que sacrificou sonhos pessoais em prol da humanidade. Quem foi esse? Jesus Cristo. Crucificado, Jesus morreu para distribuir vida, esperança, potenciais e metas para nós, seres humanos. De outro lado estavam os que sugavam a vida do próximo, morriam por terem usurpado valores materiais e imateriais. Altruísmo e egoísmo estavam lado a lado diante de olhares tristes e abismados. Nos fatores que nós vamos discorrer mais à frente com os irmãos, nós anotamos aqui, Jesus foi crucificado devido ao fator ciúme, inveja, política, tudo isso envolve isso aí. A cruz separa as alternativas boas das más e nos convoca a fazer escolhas, o sim ou o não. Ou nós escolhemos o caminho da cruz,
que Jesus propôs dois caminhos, né? Um caminho de vida plena, quando obedecemos, estamos fundamentados, arraigados, comprometidos com essa palavra. Um caminho de desperdício é o que o mundo faz lá fora. Não precisa ensinar a matar, roubar, prostituir, fazer tantas coisas, né? Aquele kit que todo mundo sabe. Então a cruz separa as alternativas boas das más e nos convoca a fazer escolhas, né? O sim e o não. Na cruz, o mundo estava entre a justiça e a injustiça, entre a vida e a morte, entre a salvação e a perdição, entre a verdade e a mentira, entre a luz e as trevas. Isso é importante nós entendermos isso aí. Vou ler novamente. Na cruz o mundo estava entre a justiça e a injustiça, entre a vida e a morte, entre a salvação e a perdição, entre a verdade e a mentira, entre a luz e as trevas. A cruz separa a natureza da nossa vocação, da motivação, que fornece combustível para a maneira que vamos exercê-la. A cruz aponta para dois caminhos, o estreito e o combustível para a maneira que vamos exercê-la. A cruz aponta para dois caminhos, o estreito e o largo. Qual deles, né? A pessoa tem a opção de escolher. Nós optamos a escolher o caminho de Jesus, né? Esse caminho da Bíblia. Porque se você perguntar para a pessoa se ela quer ir para o inferno, você às vezes pode estar até afrontando. Tem pessoa que não aceita isso. Ela quer ir para o céu, mas ela quer ir da maneira dela. E o mundo naquela época estava esperando o Messias do jeito deles. Wallace, faz favor, pega 2 microfones aqui, cede um aqui para o pastor presidente, pastor Machado, o Wagner, participarem. Então, o mundo, o que naquela ocasião tinha ali, e tudo é promessa de Deus, porque a cruz foi uma quebra dos paradigmas do Antigo Testamento, aquilo que nós cristãos sabemos. Quando o povo, a nação pecava, precisava ali de um animal puro, imaculado, sem mancha, sem defeito, para ser crucificado, oferecido a Deus em sacrifício, para perdão dos pecados, através do sacerdote, do sumo sacerdote. Os irmãos sabem muito bem isso. Já imaginou hoje, se Jesus não quebra esse paradigma, que o sacrifício maior Jesus fez lá na cruz pela nossa vida? É ou não é verdade? E aí hoje, o sacrifício maior ele fez. Hoje nós temos o quê? O advogado fiel, que é Jesus. Porque se tivesse mantendo aquela mesma situação de sacrifício, os animais do mundo já tinham acabado tudo, até os insetos já tinham acabado, porque é tanto pecado, o que Romanos 3:23 nos cita, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então essa é uma verdade. Então olha só, vamos caminhar a crucificação de Jesus, Mateus capítulo 27, o versículo 22 a seguir, até os 50, vai falar isso aí. Crucificação, eu quero que os irmãos entendam, eu já falei com os irmãos aqui, uma das mortes mais funestas, horripilantes, horríveis, que se diz na história da humanidade. Ali o cidadão, naquela ocasião, era sentença de morte, quando era decretado para ele ir para a cruz, pelo delito que ele tinha cometido, e nessa morte há uma desidratação psicológica e física, e é um esgotamento que ele vai, vagarosamente. Já imaginou que morte horrível é essa morte de cruz? Tem gente que não entende isso aí, horrível. Tem gente que não lembra. O objeto da nossa fé do cristão é a cruz, porque Jesus foi para a cruz, morreu lá pela humanidade, para quebrar o paradigma, rasgou-se o véu. Hoje nós temos acesso ao advogado fiel, que é Jesus, que todos nós sabemos. E essa morte também, ela se classificava uma morte, como se diz, de muita humilhação, de muita humilhação, essa morte de cruz. Então, ela era, se acontecer por aí, é horripilante, horrenda e funesta, que a humanidade já viu.
eu quero encabeçar com os irmãos aqui, Jesus condenado pelos líderes judeus. Aí você volta aí a sua Bíblia aí, Mateus capítulo 26, volta aí no Mateus capítulo 26, versículos 57 ao 68. 57 ao 68. Vai nos citar isso aí, Jesus perante o Sinédrio. Jesus condenado pelos líderes judeus daquela ocasião, que eram políticos, invejosos, mentirosos, traidores, porque ele sabia que Jesus era o Messias, mas eles não queriam ceder, eles estavam ali todos voltados à lei de Moisés, e Jesus veio para quebrar esse paradigma. Então olha só, Jesus condenado pelos líderes judeus, as acusações contra Jesus, porque foi imputado a Jesus a crucificação naquela época pelos judeus. Primeiro, eles acharam um motivo de heresia, eles classificaram um motivo de heresia, um motivo de sacrilégio e um motivo de blasfêmia. 3 itens. Os judeus pegaram isso aí, formaram isso aí, né, e levaram Jesus para condenar Jesus. Então olha só, Mateus capítulo 26, os 57 ao 68, olha aí. E aqueles que prenderam Jesus, levaram-no à casa do sumo sacerdote, Caifás, onde os escribas e os líderes religiosos estavam reunidos. E Pedro seguiu de longe até o pátio do sumo sacerdote. Entrando, sentou-se com os guardas para ver como tudo terminaria. Os principais sacerdotes e todo o sinédrio procuravam um falso testemunho contra Jesus para o condenar à morte. E não encontravam coisa alguma, apesar de muitas testemunhas falsas se apresentarem. Mas por fim compareceram 2 e disseram: ele afirmou: posso destruir o santuário de Deus e reconstruí-lo em 3 dias. Jesus citou isso. Então o sumo sacerdote levantou-se e perguntou-lhe: nada respondes ao que estes depõem contra ti? Jesus, porém, permaneceu calado, e o sumo sacerdote disse-lhe: ordeno que jures pelo Deus vivo e diga-nos se tu és o Cristo, Filho de Deus. E Jesus lhes respondeu: é como disseste, contudo digo-vos que de agora em diante vereis o Filho do Homem sentado à direita do Poderoso, vindo sobre as nuvens do céu. Então, rasgando as próprias roupas, o sumo sacerdote disse: blasfemou. Para que precisamos ainda de testemunhas? Acabais de ouvir a blasfêmia. Que vos parece? Eles responderam: é réu digno de morte. Então alguns cuspiram-lhe no rosto e deram-lhe socos. E outros deram-lhe tapas, dizendo: ó Cristo, profetiza-nos, quem foi que te bateu? Olha aí, processo do caminho para a acusação de Jesus perante o Sinédrio. Então, olha só, 3 pontos, e a Bíblia vai ser enfática e vai mostrar isso aí para nós, e nós vamos entender. Coloca aí, Eliabe, João, capítulo 18, do versículo 19 em diante. Heresia. João, capítulo 18, versículo 19 até o 24. Olha só, heresia. Heresia por quê? Por ensinar uma doutrina secreta à lei daquela ocasião. Eles julgaram Jesus por isso, que Jesus estava ensinando uma doutrina secreta à lei. A lei de quem? De César. César era o rei de Roma, poderoso César. Então, primeira acusação contra Jesus, heresia. Olha só, biblicamente, para onde nós vamos ter informação sobre isso aí. Então o sumo sacerdote passou a interrogar Jesus acerca dos seus discípulos e de seu ensino. Jesus lhes respondeu: eu falei abertamente ao mundo, sempre ensinei nas sinagogas e no templo, onde todos os judeus se congregam.
nada falei em oculto. Está aí, ó. Ó Jesus aí defendendo aí, ó. Olha aí, Jesus falando aí, ó. Então o sumo sacerdote passou a interrogar Jesus acerca dos seus discípulos e seu ensino. Jesus lhes respondeu: eu falei abertamente ao mundo, sempre ensinei nas sinagogas e no templo, onde todos os judeus se congregam, nada falei em oculto. Por que me interrogas? Pergunta aos que me ouviram e que lhes falei. Ele sabe o que eu disse. Tendo dito isso, um dos guardas que ali estavam deu uma bofetada em Jesus, dizendo: é assim que responde ao sumo sacerdote? Jesus lhe respondeu: se falei mal, mostra esse mal, mas se falei o que é correto, por que me agrides? Então Anás enviou amarrando a Caifás, o sumo sacerdote. Jesus não estava pregando armas, Jesus não estava pregando política, Jesus não estava ensinando heresias. Ele estava ensinando que Ele é o Rei, Ele é o Salvador. É aquele, né, que operou e opera milagres, que salvou e que salva. É aquele que é, que era, que é e que há de vir. Sim, pode falar, pastor Wagner. Em relação aos ciúmes, que você colocou aí há pouco instante, João, no capítulo 11, João deixa claro, escrevendo o que os próprios sumos sacerdotes, a cúpula ali, né? Sim. Os políticos, veja só, após o Senhor fazer aquele milagre ali com Lázaro, eles ficaram todo alarmados e aí cresceram essa questão. A partir do versículo 47 e 48. Os principais sacerdotes e os fariseus, né? Isso. Então os principais sacerdotes e os fariseus convocaram o sinédrio e disseram: que estamos fazendo? Uma vez que este homem opera muitos sinais, se o deixarmos assim, todos crerão nele. Depois virão os romanos e tomarão não só o nosso lugar, mas a própria nação. Olha aí o ciúme, não era por nada, né? Era a posição deles que eles não queriam abrir mão. Boa cooperação aí. Está vendo aí, irmãos, por que Jesus foi à crucificação? E eles fundamentaram isso aqui. Primeiro, critério que eles usaram, a heresia. E Jesus respondeu. E não era heresia o que Jesus estava pregando. Jesus não estava pregando política. Jesus não estava pregando religião. Jesus não estava pregando armas. Não estava. Jesus estava pregando a verdade, que liberta, e ela é até hoje, né? Então é uma das principais aí, as acusações contra Jesus, por ensinar uma doutrina secreta à lei. Eles julgavam assim, e Jesus nada estava fazendo dessa forma. E aí nós citamos aí João, né, capítulo 18, o versículo 19 ao 24, que nós acabamos de ler. Outra coisa, sacrilégio. Alguém aqui sabe o que é sacrilégio? Sabe ou não? Lembra daquele programa que tinha lá no Fantástico? Mr. M, o príncipe do sacrilégio? Lembra daquilo ou não? Quem lembra daquilo lá? Lembra para o Mr. M, o príncipe do sacrilégio? Sacrilégio é pecado contra religião, contra as coisas sagradas, né? Profanação de lugares, objetos, pessoas que representam um caráter sagrado. César representava o quê? César representava que ele era Deus. Então presta atenção nisso aí, é um dos motivos, porque o povo ali reuniu, os judeus reuniu contra, né, a Jesus aí, ó, porque só podia falar o nome de César. César era o Deus, César era o poderoso, ninguém era mais poderoso do que o César. Sim, pai. Sim, pode falar. E os soldados deles comeram o pão lá com um sacrilégio ali. Não podia, era só do sacerdote. Ele estava com fome, comeu. Davi, isso, verdade. Só podia os sacerdotes. Só os sacerdotes. Então, essa é uma das situações, o segundo ponto que os judeus classificou para poder
levar Jesus, condenar Jesus à crucificação, né? O que nós falamos aqui, né? A morte mais horrenda e funesta, cruel da humanidade. E Jesus, né, foi levado ali. Esse texto aqui vai nos discorrer, vai abrir nossa mente o quanto que Jesus sofreu, padeceu, tanta humilhação, né? Jesus operou milagres, fez tanta coisa. Tiveram inveja de Jesus, hein? Exatamente. Sendo humilde, né? Sim. Eles foram tão maquiavélicos, né, maligno, que eles fizeram tudo contra a própria lei deles. Eles fizeram tudo à escondida, na madrugada, eles mesmos julgaram em cima de mentira e eles mesmos condenaram ali. Por quê? Por causa do ciúme, por causa do medo de perder a posição que eles tinham. A questão política. Olha onde é que a política já estava aí, hein? Já permeava. Olha aí. Então, olha só, né, as acusações contra Jesus. Primeira, por heresia. A segunda, acusação por sacrilégio. Onde está isso dentro da Bíblia, pastor? Né? Porque esse sacrilégio era uma ameaça a destruir. Jesus citou, né, nós lemos aqui agora há pouco, citou destruir o templo. Eles pensou que era o templo físico, né, e não tem nada a ver com o templo físico. Né? Foi o que Jesus morreu e 3 dias, né, ele desceu aonde? As laterais do Hades ali, do Sheol, ele desceu ali, né, mas e ressuscitou. E eles entenderam que Jesus ia destruir as paredes do templo, mas era o corpo físico. A ressurreição de Jesus Cristo aconteceu em 3 dias. E mesma coisa cita, dá para nós fazer uma hermenêutica, uma comparação com o profeta Jonas. 3 dias e 3 noites na profundeza do mar. Jonas, né, o profeta Jonas esteve ali. Então, olha só, João capítulo 2, Eliabe, nos ajuda, por favor. João capítulo 2, versículo 19 e 21. Aí nós vamos, o sacrilégio por ameaçar destruir o templo. Eles ouviram Jesus falar isso aí, e aí eles falaram, olha, vamos acusar ele por sacrilégio. Ele é acusado também por sacrilégio, além da heresia, mais o sacrilégio. Está profanando aí que ele é mais do que César. Ele está falando de destruir o templo e vai reconstruir o templo. Então, ele não pode fazer isso, que o Deus nosso, quem manda é César. É César que é o Deus nosso aqui. Então, olha aí, João, capítulo 2, versículo 19 ao 21. Jesus lhes respondeu, destruí este santuário, e eu o levantarei em 3 dias. Os judeus prosseguiram, este santuário levou 46 anos para ser edificado, e tu o levantarás em 3 dias? Mas o santuário a qual ele se referia era o seu corpo. Jesus morreu e ao 3º dia ressuscitou. Está vendo a acusação? Onde é que os judeus, né, os fariseus, os hipócritas, invejosos, os políticos, né, Satanás com o espírito da inveja. Isso, irmão, é terrível até esse momento de hoje que nós estamos aqui. É terrível isso. Aí, no seguir, né? Quando ressuscitou dentre os mortos, seus discípulos se lembraram disso que eles disseram e creram em Escrituras e na palavra que Jesus havia falado. É isso mesmo, né? É o próximo versículo que você pediu para ler? É um novo corpo, glorioso. Então, presta atenção, Jesus condenado pelos líderes judeus, primeiro motivo, primeira acusação, heresia, João, capítulo 18, versículo 19 ao 24. Segundo elemento aí, o sacrilégio, por ameaçar destruir o templo, João, capítulo 2, versículo 19 e 21. Terceiro elemento aí, de acusação dos líderes judeus contra Jesus para o levar à crucificação, blasfêmia, porque interrogado sob juramento, reivindicou ser filho de Deus, e eles não aceitavam, que era o César, que era o rei, que era o Deus, era o César, né? Foi esta confissão que deu aos membros do concílio a oportunidade que buscavam para condená-lo à morte. Aí eles, né, falaram, aí já é demais, aí agora não tem jeito, agora vai ser crucificado mesmo, é pena de morte. E aí começa o ritual, né,
do caminho, da via crucis de Jesus, o que aconteceu. E a Bíblia vai nos informar aqui, dentro de Mateus capítulo 27, 28, vai nos informar. O poder de aplicar a pena de morte já havia sido tirado dos judeus. Por isso tiveram de levar o Senhor Jesus diante do governador. Qual governador? Pôncio Pilatos, né? O governador de Roma ali. Sabendo que Pilatos não levaria, aliás, governador de Jerusalém, né? Ele era governador de Jerusalém, submisso a César, né? O rei César. Sabendo que Pilatos não levaria em conta questões religiosas, astutamente transformaram quem esses astutamente? Os judeus ali, os religiosos, né, os líderes, astutamente transformaram em crime político, alegando ter Jesus se rebelado contra César ao proclamar-se rei. Aí eles falam, foi demais, né? Está passando por cima de César, então tem que ser condenado e vai ser crucificado. E olha aí, era um crime sério naquela época, muito sério, falar contra o rei, né, de Roma, César. Era pena capital, pena de morte. Tibério, que foi o que confeccionou essa lei aí, ele era imperador romano, ele deixa um decreto em toda Roma: qualquer pessoa que reivindicasse direito de honras reais, divinas, para rivalizar as de César, seria condenado à morte. Coisa séria, né? Coisa séria. Aí nós passa para outro ponto. Jesus acusado diante de Pilatos. Primeiro ponto, presta atenção. Jesus condenado pelos líderes judeus. Mateus 26, 57 ao 68. Quais foram os elementos? Heresia, sacrilégio e blasfêmia. Daí é encaminhado, levado a Pôncio Pilatos. Pôncio Pilatos era o governador de Jerusalém naquela ocasião, né? Foram ali. Aí Jesus é acusado diante de Pilatos. Mateus, aí já vai para capítulo 27, versículo 11 ao 18. Jesus perante Pilatos. Primeira situação que aconteceu, Jesus perante Pilatos. Uma pergunta formal. Pilatos já fez aquela pergunta formal ali. E Pilatos, pensando contra a acusação de Jesus, que alegava ser rei, primeira pergunta de Pilatos foi: és tu rei dos judeus? Está aí dentro desse texto aí, vamos ler o texto? Mateus 27, capítulo 27, versículo 11 ao 18, olha aí. Jesus ficou em pé diante do governador, e este lhe perguntou: tu és o rei dos judeus? Jesus lhe respondeu: é como dizes. Mas, ao ser acusado pelos principais sacerdotes e pelos líderes religiosos, Jesus nada respondeu. Pilatos então perguntou-lhe: não ouves quantas acusações fazem contra ti? E Jesus não lhe respondeu a uma pergunta sequer, de modo que o governador ficou muito admirado. Por ocasião da festa, o governador costumava soltar um preso, que o povo escolhia conforme queria. Naquela ocasião, havia um preso bem conhecido chamado Barrabás. Então Pilatos perguntou ao povo que se ajuntara: qual destes quereis que vos solte? Barrabás ou Jesus, chamado Cristo? Pois ele sabia que o haviam entregado por causa de inveja. De inveja. É triste, né? Inveja é maligno. Inveja é a ferrugem da alma. Ferrugem, quando ela dá num ferro, ela vem de dentro para fora. E olha aqui, eu separei um texto aqui para nós. Pode falar, pastor Marcos. E eles, o quanto eles eram maquiavélicos e conhecedores da lei, eles sabiam que eles não poderiam fazer isso. O que eles fizeram? Eles deram um jeito de fazer, de manipular, como diz hoje, inventar uma fake news. Exatamente. Para que ele fosse condenado e morto pelo imperador romano. Dentro da lei deles e não dos judeus, porque senão recaía sobre eles. Sobre eles. E bem explicado isso aí, pastor Marcos. Olha só a questão da inveja.
Pode ler aí, ó. Esse aí. Pois ele sabia que havia entregado por causa da inveja. Mateus 27, 18. Olha só. A inveja atrai demônios capazes de provocar a morte e a destruição de pessoas. Olha o tanto que isso é sério. As pessoas matam por inveja? Quantas notícias nós temos visto aí na sociedade, né? Inveja. Mata. Muitas das vezes nós falamos mal de um irmão com inveja, isso é pecado. E olha só aqui, o texto aqui vai muito longe, ó. Foi o impulso que motivou Caim. Quem sabe da síndrome de Caim? Quando fala síndrome de Caim, a inveja. Síndrome de Caim é a inveja. Síndrome de Pilatos, lavar as mãos. Síndrome de Caim é a inveja. Então, a primeira morte que aconteceu no mundo aí foi através de inveja. Então, olha só, a inveja atrai demônios capazes de provocar a morte e a destruição de pessoas. Foi o impulso que motivou Caim a cometer o primeiro homicídio da história. Inveja foi o sentimento que possuiu os religiosos que crucificaram Cristo, porque sabia que, por inveja, o tinham entregado, conforme esse versículo aí, 18 desse capítulo 27 de Mateus. Jesus se apoderou da cena e se tornou um grande sucesso de público. Verdade isso ou não, irmãos? Jesus é sucesso até o quem que supera Jesus? Pastor Juvenil, a nossa pastora Jessi, minha mãe, meu pai e eu, e mais outros irmãos, estivemos lá no túmulo de Jesus. Eu queria que ajudasse a lembrar aí, pastor Wagner, aquele versículo. Ele não está aqui, o rei dos judeus não está aqui, ressuscitou, acho que é Romanos, né? Está escrito na tumba de Jesus, lá em Jerusalém. Ele não morreu, ele vive, ele ressuscitou, é em Romanos. Eu queria ter lembrado desse versículo e descuidei. Então, se tornou um sucesso de público mundial a morte de Jesus. Por isso que se fala, né, que a morte de Jesus ali na cruz é o referencial para a humanidade. A humanidade para, toda a história para em Jesus, antes e depois. Toda a história da humanidade. Então, esse é o sucesso internacional de Jesus, mundial. Tornaram-se culpados de violência, pois há ocasião em que ela, por falta de oportunidade, não consegue se expressar fisicamente, ocorre no coração. Quem odeia o seu irmão é assassino. A gente não mata só com revólver, com arma branca, com envenenamento, com bombas, né? A gente não mata não. Vamos ler esse versículo? 1 João, Eliabe, capítulo 3 e o versículo 15. A gente não mata só com armas, não mata só com bomba, não mata só com veneno, mas mata também com inveja, com maldade, com ingratidão. Com o quê? Com a língua, mata, é perigoso, né? Olha só, qualquer que aborrece a seu irmão é o quê? Não é pastor, não é ninguém que está falando, é a Bíblia. É reverência de Deus para nós. Qualquer que aborrece a seu irmão é o quê? Homicida. E vós sabeis que nenhum homicida tem permanente nele a vida eterna. Então não é só com armas que mata. Com inveja mata, né? Com aborrecimento grave. Aborrecimento comum tem para todo lado. Mas eu falo um aborrecimento mais gravoso, né? Então mata. A locomotiva inveja puxa um comboio composto por inúmeros sentimentos que, por sua vez, levam atrelados a eles inúmeros demônios. Olha só os demônios que levam na inveja aí, missionária Celestina, olha só, pode anotar, né? A locomotiva inveja puxa um comboio composto por inúmeros sentimentos que, por sua vez, levam atrelados a eles inúmeros demônios. A inveja leva nessa locomotiva, olha só. A amargura é um deles, pode anotar aí. A amargura é um deles. Tristeza é outro deles, vai nesse comboio. Causado pelo sucesso alheio. Tristeza causada pelo sucesso alheio. Tem gente que não dá conta de ver o outro crescer não, meu irmão. Tem isso? Isso acontece no mundo lá fora? Só lá no mundo lá fora? Tem gente que não aceita, não admite, não consegue.
mergulha, né, naquilo, né, no cárcere do ressentimento, lá no sotão do coração, lá nas regiões abissais da alma, né? Em Provérbios também. Então, olha só, demônios, né, que levam, movimentam essa locomotiva, são atrelados inúmeros demônios. O primeiro, o da amargura, tristeza causada pelo sucesso alheio, depressão, que é o mal desse século, viu? Pode anotar isso aí, depressão é o mal desse século, demônio trabalha nisso aí. Agora, temos que analisar o fundamento dessa depressão, tem tratamento para isso, a gente não pode generalizar isso aí, né? Não podemos. A depressão tem tratamento, tem que saber a origem dela, mas em parte, sim, demônios aproveitam e se apropriam disso aí, que é o mal desse século, né? A depressão. Problemas de autoimagem, né? É o famoso narcisismo, não consegue ver a outra pessoa além só dela mesma, né? Não é aquele narcisismo lá do espelho, espelho meu, não existe alguém no mundo mais bonito do que eu, não é esse não, é o narcisismo mesmo como é que fala, me foge a palavra aqui, dominar, a pessoa que quer ser dominante demais, possessivo, a palavra que eu estava, a possessividade, tanto em materiais, em coisas materiais, em coisas secular, em coisas eclesiásticas, viu, irmãos? Aí foi onde é que foi motivado aqueles líderes ali levarem Jesus à crucificação. Está aqui para nós entendermos aqui, está dentro da Bíblia. É a Bíblia que está falando, não é pastor, não é nada não. Como é que é? O evangelho, em vez de segundo a Jesus, né, segundo a Bíblia, segundo sou eu. É o antropocentrismo, é o sincretismo, é o secularismo, é esse ismo aí que nós sabemos do kit. Isso tudo atrapalha o andamento, o crescimento espiritual da igreja, que somos nós. Alguns vai recebendo bênção, outros vai ficando pelo caminho, não vai recebendo a bênção. A bênção que a gente fala, irmãos, não é quando se fala bênção materiais, não. É a bênção espiritual, é o comportamento, a humildade, a reflexão de saber que Jesus Cristo reina, esse nome impera. Ele é a centralidade da igreja e ponto. Não tem para fazer diagnóstico. Então é isso. Então, olha só, dentro dessa locomotiva e nesse comboio, né, problemas de autoimagem. Outra coisa séria, nós estamos vendo na televisão, irmãos, ódio, aquele povo ali se matando, aquilo é ódio, puro ódio, ganância, olha só, a locomotiva da inveja, né? Atrai isso aí, ódio, é um kit, vai indo, o ódio, né? Outra aí, ó, pode anotar aí, intriga, problema sério, intriga. Os judeus começaram a intrigar entre eles mesmos, os fariseus e o pessoal da lei ali. Foi intrigando até chegar a Jesus por inveja. Viu que não sobressaía sobre Jesus. Acharam um meio para levar a crucificação de Jesus. Mas se não fosse a crucificação de Jesus, não acontecesse, onde nós estaríamos? Aonde nós estaríamos? Misericórdia, né? Misericórdia. Nós estávamos perdidos, né? O desdém, intriga, desdém é outra coisa séria, pessoa que desdenha do outro. No mundo lá fora tem isso demais, aqui não tem não, tem? Desdém? Que jeito que é desdém? Quando eu não valorizo a outra pessoa, o que ela faz, não, o irmão Toninho ali faz ali, para mim não, críticas, né? Desdenha, menosprezo, desdém, impulsos violentos e até o ódio, né, que nós já falamos aí. Essa locomotiva ganha velocidade e impulsos difíceis de serem brecados e nos aproxima rapidamente da área de perigo. Das duas uma, presta atenção aí. Ou se transforma em um desastre de grandes proporções, ou descarrilha de nossos trilhos interiores, ganhando um rumo desconhecido.
Quando fala rumo desconhecido, é as regiões abissais da alma, né? Lá no sotão mesmo da alma, coisa negra. Hoje tinha um menino lá na loja, ele jogou no Vila Nova, colega meu, e ele já jogou bola conosco, eu joguei bola com ele, tivemos oportunidade, Zé Teodoro, e ele está com um problema tão sério, ele já esteve na igreja aqui, antes dessa pandemia, ele veio vezes aqui, participou, e eu tenho muita dó dele, ele é uma pessoa muito humilde, um menino muito trabalhador, família. Ele tem 2 filhas, uma filha dele extraviou-se, e tem um problema com um rapaz de alta periculosidade. O rapaz, ele estava me citando lá, o rapaz tem 31 homicídios. 31 homicídios. A menina saiu de casa, ele ameaça, ele monitora a menina lá do presídio. É uma situação, tem 7 meses que ele não tem notícia da menina, estava me falando, chorou, estava me falando que foi mês passado, tinha um cadáver em decomposição, era de mulher, lá no Senador Canedo, ele mora lá na Vila Pedroso. Ele falou, nem lá eu vou. Aí depois teve uma notícia que não era ela, a filha dele. Então, olha só, por que eu falei, está aqui citado, rumo desconhecido e as regiões abissais da alma. Você já imaginou uma pessoa com 31 homicídios, irmãos? Como é que é o espírito de uma pessoa dessa? E ela é possível de perdão de Deus. Mas o sofrimento de uma alma dessa, dentro do interior de uma alma dessa, dentro da cachola do pensamento de uma pessoa dessa, deve ser coisa muito, muito estranha, né? Muito escura, né? Regiões abissais, profundo, é muito profundo, né? Muito triste. O problema aí é a pessoa, as ameaças lá dentro do presídio, que fala que tem fulano, exatamente, esse pessoal, e amedronta a pessoa ameaça. Ameaça. Porque ele tem um neto, né? Esse rapaz teve um filho com a filha dele. Então ele estava contando para mim, muito triste, nós oramos lá, e eu falei, eu lendo esse texto aqui, a gente lembrando disso aí, que coisas, e por aí tem coisas piores, né? Tem coisas ainda horrendas por aí. Então, tomando um rumo desconhecido, talvez só exista solução para esse tipo de problema. Qual que é a solução para esse problema? Fala aí comigo bem forte. Jesus. Só esse nome resolve. Só Ele pode resolver. Então, está aí. Jesus acusado diante de Pilatos. Mateus 27, do 11 ao 18. A pergunta formal, essa que nós lemos aí de João 18. Nós lemos aí João 18, 28, 38? Lemos, né? Então Jesus poderia ter sido declarado inocente em ambos os casos frente ao tribunal. Tivesse ele negado a sua divindade, a sua posição de Messias, que ele é o Messias, no entanto deu a vida pelo seu testemunho. Coloca aí 1 Timóteo, capítulo 6, o versículo 13. Exortação, é uma exortação, olha só, 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 13. Olha só, o inverso disso que eu falei aqui agora, ó. Jesus poderia ter sido declarado inocente em ambos os casos frente ao tribunal. Tivesse ele negado a sua divindade, não, eu não sou o Cristo, não, eu não sou o Messias, né? Se ele tivesse, ele tinha sido absolvido. No entanto, deu a vida pelo seu testemunho. E aí nós temos um exemplo bíblico, aí está aí, essa carta aí, 1 Timóteo, capítulo 6, 13, olha aí. Mando-te diante de Deus, que todas as coisas vivifica, e de Cristo Jesus, que diante de Pôncio Pilatos, deu o seu testemunho de confissão. Diante do governador, Jesus não titubeou-se e firmou, eu sou o Messias, sou o Cristo. Né? De boa confissão. Então, olha só, a confirmação já aqui em 1 Timóteo 6,13. Então, Jesus acusado diante de Pilatos, 2 pontos aqui, 2 elementos. A pergunta formal, que Pôncio Pilatos fez para Jesus, uma pergunta formal, és tu o Cristo? Né? É a pergunta formal. E o silêncio significativo. 2 pontos aí, Jesus é acusado diante de Pilatos, dentro desse texto de Mateus 27, do versículo 11 ao 18. O silêncio significativo. Quanto a acusações dos judeus, Jesus nada tinha a declarar. Foi o silêncio da submissão, e como ovelha
muda perante seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. Nós sabemos disso, né? Foi humilde ali ao matadouro. A conclusão inteligente, mais um ponto desse tema aí. Jesus acusado diante de Pilatos. Primeira, pergunta formal. Segundo, o silêncio significativo. Nós sabemos que Jesus não abriu sua boca. Terceiro, a conclusão inteligente. Pilatos ficou pasmo com o silêncio de Jesus. Por que ele ficou pasmo? Porque todos naquela ocasião que eram sentenciados à morte de cruz, já chegavam ali desesperados e gritando e pedindo clemência e misericórdia. E Jesus foi o inverso daquilo. Pilatos ficou pasmo com aquilo. Por quê? Jesus não abriu sua boca. Porque Jesus já sabia, né? Ele é onisciente, onipresente, onipotente. E Pilatos ficou pasmo, porque todo mundo que era sentenciado naquela ocasião para a morte de cruz, já chegava ali gritando, desesperado, né, pedindo clemência, misericórdia, né, querendo uma justificativa, uma defesa. A pessoa já ficava, né, desesperada, porque ia mesmo para a morte mesmo, e pronto. Jesus não falou nada. Então, a conclusão inteligente, Pilatos ficou pasmo com o silêncio de Jesus. Coloca aí João 19, capítulo 19, versículo 7. Capítulo 19, versículo 7 ao 12. Pilatos tinha convicção da inocência de Jesus. Sabia que era a inveja que eles causaram, a questão política, a inveja contra Jesus. Ele sabia que Jesus é reconhecido, e eles já mentalizaram ali, que Jesus sendo reconhecido como Messias, resultaria em percas de privilégios e prerrogativas no seio daqueles líderes. Ia implicar isso aí. Se nós confirmar, se nós der o voto que Jesus ele é o Messias, se reconhecer, nós vamos perder as nossas prerrogativas, vamos perder nossos privilégios. Então olha aí, João capítulo 19, versículos 7 e 12. Então Pilatos insistiu: não me respondestes, não sabes que tenho autoridade tanto para te soltar como para te crucificar? Jesus lhe respondeu: nenhuma autoridade teria sobre mim, se do alto não te fosse dada. Por isso, aquele que me entregou a ti, incorre em pecado maior. Quem foi que entregou ele? Sumo sacerdote, Judas Iscariotes. Quem foi que entregou, né? O beijo lá, o traidor, né? Daí em diante, Pilatos procurava soltá-lo, mas os judeus gritavam: se soltares este homem, não és amigo de César. Todo aquele que se declara rei é contra César. Ouvindo essas palavras, Pilatos trouxe Jesus para fora e sentou-se no tribunal, no lugar chamado pavimento de pedra, ou pórtico, né? Que em hebraico se chama Gabatá. Era o dia da preparação da Páscoa, por volta da 6ª. Essa 6ª aqui é 3 horas da tarde, né? E Pilatos disse aos judeus: aqui está o vosso rei. Mas eles gritaram: fora, fora, crucifica-o. E Pilatos lhes perguntou: crucificarei o vosso rei? Os principais sacerdotes responderam: não temos rei, a não ser César. Então Pilatos entregou para ser crucificado. Triste, né? Triste. Nossas pisaduras, né? Por ele fomos sarados. E olha só, volta aí, João, a conspiração contra Jesus. João 11:47. Só esse versículo aí, Eliado, por favor. É muita coisa, viu, irmãos? É muita informação. Depois os principais dos sacerdotes e os fariseus formaram um conselho e diziam: o que faremos? Porquanto este homem faz muitos sinais. É a conspiração contra Jesus. A inveja. Essa locomotiva que nós acabamos de ler aí, ela perdura no meio da sociedade. Através das guerras, através de tanta coisa, né? Aquilo tudo que nós lemos aqui. Então, a conspiração que eles fizeram contra Jesus. Pilatos procura livrar Jesus. Já volta de novo, Mateus 27, o 19 ao 25.
Mateus, capítulo 27, versículo 19 ao 25. Nós já lemos, né? Ou não? Já lemos. Ah, não, lemos não. Vai falar aqui da mulher de Pilatos. Quem lembra o nome da mulher de Pilatos? Pôncio Pilatos. Quem lembra? Mateus aí, esse capítulo 27, versículo 19. E estando ele sentado no tribunal, sua mulher mandou-lhe dizer: não entres na questão deste justo, porque hoje padeci muitas coisas em sonhos por causa dele. Isso para Pilatos não ter desculpa de que não foi avisado. A mulher dele sinalizou e avisou ele, para Pilatos não ter desculpa que não foi avisado. Lembrando que esse homem que eles queriam crucificar era justo, Jesus era justo. Jesus é justo. Então, olha só, o nome dessa mulher é Cláudia, 2 nomes, né? Cláudia e tem um outro nome. Eu separei aqui, Prócula, o nome da mulher de Pilatos. E, olha só, vamos ler aí. E estando ele sentado no tribunal, sua mulher mandou dizer-lhe: não te envolvas na questão desse justo, porque hoje, em sonho, sofri muito por causa dele. Mas os principais sacerdotes e os líderes religiosos convenceram as multidões a que pedissem Barrabás e mandassem matar Jesus. Então o governador perguntou-lhes: qual dos dois quereis que eu vos solte? E eles disseram: Barrabás. E Pilatos perguntou-lhes: que farei então de Jesus, chamado Cristo? Todos disseram: que seja crucificado. Pilatos, porém, disse: mas que mal ele fez? E eles, contudo, gritavam ainda mais: que seja crucificado. Percebendo que nada conseguia, mas pelo contrário, que o tumulto aumentava, Pilatos mandou trazer água e, lavando as mãos, aí que entra a síndrome de Pilatos. Aí que entra, tá? Implica que esse governador, ele foi político, medroso, né? Ele foi avisado pela própria esposa. A esposa teve um sonho, falou: ó, não entra em causa nessa causa, esse homem é justo, eu sofri no sonho. Deus mostrou para justamente Pilatos não ter a cultura do escapismo, não escapar, não tangenciar. Ele foi avisado que Jesus, que ele estava querendo crucificar Jesus, era justo. Então, olha só, percebendo que nada conseguia, mas pelo contrário, que o tumulto aumentava, Pilatos mandou trazer água e, lavando as mãos diante da multidão, disse: sou inocente do sangue deste homem, isso é problema vosso. E todo o povo respondeu: o sangue dele caia sobre nós e sobre nossos filhos. Então lhe soltou Barrabás, mas mandou espancar Jesus e o entregou para ser crucificado. Responsabilidade de Pôncio Pilatos. O que aconteceu com ele depois? O que aconteceu com Pôncio Pilatos depois? Não, Pilatos, eu anotei aqui. Maldição. Como é que é, pastor Wagner? Me ajuda aí. Moraes está me lembrando aqui que eu troquei a bola aqui, Herodes. Eu anotei aqui, mas não estou conseguindo ver. Pois bem, vamos caminhar. Pilatos procura livrar Jesus. O plano proposto, 2 elementos nós colocamos aí: o plano proposto, e o plano rejeitado. Pilatos propôs esse plano aí. Que plano? Pilatos desejava livrar Jesus, mas ao mesmo tempo não estava disposto a provocar inimizade dos líderes judeus. Qual quereis que eu vos solte, Barrabás ou Jesus? Por que Pilatos reduziu a escolha a Barrabás e não inclui os demais prisioneiros? Porque Barrabás fora preso numa insurreição, questão política. Eu anotei aqui, não estou lembrando, não estou achando aqui.
Rei dos judeus, tal. Eu tinha anotado aqui. Ele foi para Roma, e lá em Roma a situação dele complicou muito com o imperador. Ele foi perseguido lá, ele foi deposto do cargo dele. E aí ele suicidou. Exatamente. Exatamente. É isso mesmo. Então, olha só, nesse ponto aqui, Pilatos procura livrar Jesus. É o plano proposto, né? Porque Barrabás fora preso numa insurreição em Roma, e Jesus era também acusado de rebelião. Se os judeus pedissem a soltura de Barrabás, demonstrariam que? Hipocrisia. Então, por isso, optaram por crucificar Jesus. Convocado o povo a escolher Pilatos, sentou-se na cadeira de julgamento. Talvez se sentiu um pouco envergonhado pela forma como procurou resolver uma questão de justiça. Fraco. Eu anotei isso aqui, eu escrevi aqui, fraco, né? Ele lembrou do recado da mulher, aquilo certamente ficou atordoando a cabeça dele, mas ele, como ele tinha uma ligação com os líderes, com César, com o povo judeu, a questão política, ele fraquejou nessa hora, mas ele não pôde, o sangue dele não ficou livre, porque ele foi avisado pela sua própria mulher, que Jesus era justo. Então o recado da mulher pesou-lhe na consciência. Mateus registra para mostrar que Pilatos, o evangelista Mateus, ele registra isso, ele traz essa informação para nós, para mostrar que Pilatos não foi deixado sem advertência. Tudo na nossa vida, Deus nos dá advertência, serve para aquilo que nós for fazer, Deus nos dá advertência, perdura até hoje. Aí o plano rejeitado, nós falamos do plano proposto por Pilatos, ele tentou arquitetar, manobrar, fazer essa cintura política para tentar resolver a situação, mas ele estava, na verdade, sendo fraco, ele não teve, né, a mão de ferro que ele usou anterior, diante de Jesus ali, ele baqueou, mas é porque é cumprimento, né, da palavra de Deus, então isso tudo tinha que se cumprir mesmo. O plano rejeitado, e aí a gente termina, tem muito mais coisa, não dá nunca para falar aqui. Enquanto Pilatos lutava com a sua consciência, os sacerdotes e os anciões preparavam o povo para votar, persuadiram o povo que soltasse Barrabás e matasse Jesus. O que fizeram foi ódio por Cristo, presta atenção nisso aqui, ó. Eu escrevi aqui, o que fizeram foi ódio por Cristo e não amor por Barrabás. Não foi nem um amor por Barrabás, é ódio mesmo, é inveja mesmo, é aquele comboio que nós falamos aqui, tem no mundo por aí afora, perseguição dos cristãos, perseguição com a igreja, porque perseguiu a igreja, perseguiu o cristão, está perseguindo o nosso Cristo, o nosso Jesus Cristo. Pilatos fez uma última e fraca tentativa de salvar Jesus. O que farei então de Jesus chamado o Cristo? Implica o quê nessa frase? Está aí dentro do texto, nós lemos agora. Fraqueza do camarada, ele estava com poder na mão, ele podia resolver, mas tinha que acontecer para cumprir a palavra de Deus. A perplexidade de Pilatos pode ter sido provocada pela sua indecisão, porque tecnicamente qualquer pessoa que alegasse direitos reais era perseguida, conforme esse texto aí que nós lemos, João, né, 19, o 12, o versículo 12, olha só, daí em diante Pilatos procurava soltá-lo, mas os judeus gritavam, se soltares este homem, não és amigo de César. Olha aí o medo temerário, né? Era um medo temerário, aquela hora ele sentiu medo, depois ele não tinha medo, porque ele tinha mão de ferro, ele matou muita gente, ele foi violento, mas aí ele foi temerário, porque algo que falou de César, ele recuou, então foi fraco, né? Olha aí, ó. Daí em diante Pilatos procurava soltá-lo, mas os judeus gritavam, se soltares este homem, não és digno de César. Todo aquele que se declara rei é contra César. Aí, o plano rejeitado de Pilatos. E só mais um pedacinho aqui. Jesus escarnecido pelos soldados. Também está dentro de Mateus, aí, o capítulo 27. Do 26 ao 30, em diante. 26 ao 30. Olha aí, ó. E todo o povo respondeu, o sangue dele recaia... Não. Então lhe soltou Barrabás, mas mandou espancar Jesus e entregou para ser crucificado. Aí vai desse texto aí do 27 ao 30. Tão logo Pilatos dera a ordem de proceder à crucificação, eles tinham esse ritual ali, levaram Jesus ao poste de açoites, prática que geralmente precedia a crucificação. Levaram ali, né? Amarrado ali no poste, né? Amarrado ali no poste, ia ser açoitado.
O açoite romano continha pedaços de ferro e osso na ponta, aquele chicote, né? Para bater ali. E olha só, às vezes a vítima era açoitada tão severamente que vinha a óbito, morria. Tá? Para aqueles que sabiam quão terríveis era esse açoite, tem significado vívido as palavras do apóstolo Pedro. Coloca aí, Eliabe, aí nós vamos estar encerrando, tem muito mais coisa para ir, mas não dá, o tempo não dá. 1 Pedro, esse versículo todos nós sabemos, 1 Pedro capítulo 2 e o versículo 24. O açoite romano continha pedaços de ferro e osso em suas pontas. Às vezes a vítima era açoitada tão severamente que morria. Para aqueles que sabiam quão terríveis era esse açoite, tem significado vívido as palavras do apóstolo Pedro. As pessoas daquela ocasião, né? Os que seguiam a Jesus, olha aí. 1 Pedro, capítulo 2, o versículo 24. E ele mesmo levou, vamos ler todos nós, para nós encerrarmos com esse versículo? E ele mesmo levou nossos pecados em seu corpo sobre o madeiro, para que mortos para os pecados pudéssemos viver para a justiça, pelas suas feridas fostes sarados. Por Jesus nós somos sarados para poder vencer essas batalhas que nós temos aí, viu, irmãos? É tanta coisa, então, é muita informação, é muita coisa importante para nós discorrer. E aí nós vamos aí já encerrando Mateus, né? Ainda ficou aí o capítulo 28, a ressurreição. E se for oportuno, nós vamos falar na outra terça. Se não, nós vamos buscar a Deus, orar e pedir a Deus para nos direcionar aqui, juntamente com os irmãos, aprendermos, né? Outro tema aí que venha, né, Deus possa nos orientar e direcionar. Amém? Vamos fazer um louvor aqui, a oferta, devolvo aqui ao pastor Wagner, a oferta e fazer a oração e nós vamos para casa. Domingo tem EBD, os irmãos não esqueçam. Sábado à noite tem pré-congresso, né, da R1 regional, da primeira regional, lá na igreja em que está o pastor Antônio Soares. Pastor Wesley Rodovalho vai estar ministrando ali. Embora essa semana nós estamos sabendo que é feriado, né? E eu fui lembrar de feriado hoje, que a gente foi mexer aqui no Pisa, e o menino falou, não, sexta-feira é feriado, que eu estava pensando no feriado, mas da semana que vem. Então já abortou tudo. Eu estou descartado, não vou sair para lugar nenhum, vou ficar aí mesmo, né? Não vamos viajar e se brincar no outro também. Eu estou querendo fazer uma viagem rápida, mas pelo jeito não vai dar certo também não. Mas louvado seja Deus, pelo menos nós estamos no melhor lugar do mundo, né? Glória a Deus, amém, Deus abençoe.